Ariane Nunes, muito obrigada por ter vindo aqui à Empower Podcast para contar um pouco da sua história, da sua infância. Como é que tudo começou? Este sonho de ser terapeuta, de cuidar de outras pessoas, começou onde? Com 6 anos, eu tinha o sonho de ser médica e eu ganhei uma boneca da minha mãe, que era uma boneca que ela vinha doente. E ela vinha com... Ela chamava sarampinho, porque no Brasil tem muito sarampo, eu não sei se aqui também tem, ou se é o mesmo nome que o Brasil, eu não sei. Sim. E essa boneca, ela vinha com estetoscópio, ela vinha com termômetro, ela vinha com medidor de temperatura, que era um termômetrozinho, ela vinha com a esponjinha que sarava, ela vinha com a esponjinha que fazia o curativo, e ela vinha com todos os curativos para cuidar da boneca. E eu falava pra minha mãe assim, porque quando minha mãe me deu essa boneca, porque eu já dizia que eu queria ser médica, que eu gostava de cuidar. E minha mãe falava assim, nossa, mas médica, né? E eu, ai mãe, porque eu acho lindo cuidar. E eu realmente acho muito gostoso esse doar. E aí ela falou assim, tá bom, Ariane, já entendi, vou te dar a boneca. Ela pegou e me deu a boneca. Gente, eu fiquei acho que meses e meses e meses me curando a boneca e machucando a boneca pra mim sarar aquela feridinha da boneca. Porque era tão gratificante ver quando ela sarava e eu gostava muito. E aí depois o meu pai Meu pai, quando eu tinha 8 anos, meu pai foi pra UTI e ficou em coma por 10 dias. Porque ele tem bronquite com asma. Uhum. E aí eu queria ser médica e pesquisadora para saber o porquê que existia a bronquite, porquê que existia a asma. E eu queria curar o meu pai, e não só o meu pai, mas todas as pessoas que sofriam com a doença pulmonar. E diziam pessoas, famílias, que eu não podia ser médica, porque médico era para quem tinha muito dinheiro e nós não éramos abastardos o suficiente para ser médico. Isso tornou-se uma crença limitante? Muito, muito. E isso me trouxe um bloqueio, né? Porque eu achava que eu não era merecedora de ser médica. Mas estava tudo bem, naquele momento estava tudo bem. Só que quando eu tinha 16 anos, eu já sabia o que eu queria, era cuidar de pessoas, né? Uhum. Só que eu via meu pai sendo ferramenteiro e nós mulheres se espelhamos muito no pai. E eu me espelhei muito no meu pai, então eu falei, vou deixar meu pai orgulhoso, porque eu queria sempre ser o orgulho da família, porque eu já sei de tudo que a gente passou, de tudo que meu pai aconteceu com a história da minha família. E eu disse que eu queria ser o exemplo, tanto para meus irmãos, quanto para meu pai, quanto para minha mãe, quanto até para meus primos, etc e tal. Então eu sempre fui aquela menininha meio espelhinho, sabe? Queria ser sempre a pessoa, olha, Ariane, realmente não faz nada fora da curva. E quando eu tinha 16 anos eu sofri um acidente de carro, com meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. E eu fui a única que me destruiu todinha, desde a minha cabeça, minha face e os meus joelhos. E os meus cotovelos também. Então eu fiquei muito fraturada. O carro capotou? Ele caiu imagina, eu não sei como se chama aqui, mas no Brasil a gente chama de ribanceira. Sim, sim. E a gente caiu ribanceira abaixo. E tá pelo menos a 30, 40 metros abaixo na ribanceira. E o carro só parou de lado porque uma pedra segurou o carro. E aí o carro parecia um liquidificador, porque ele bateu de frente, aí ele foi capotando de bico e depois ele foi virando. Desculpa, gente. Isso, e depois... E foi batendo e quando ele conseguiu, ele parou de lado, com a porta do passageiro pra cima. E pra tirar a gente, eles tiveram... Meu irmão mais velho, que não tinha se fraturado nada, quebrou o vidro de trás pra poder tirar eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão mais novo. E enfim, se vocês me perguntarem como eu cheguei lá em cima, eu não me lembro. Como eu cheguei no hospital, eu não me lembro. Eu só lembro dizendo que aquilo não tinha acontecido. E que era um sonho, porque eu realmente estava dormindo. Sim, porque na hora do acidente eu dormi. Então pra mim foi um sonho e eu só queria acordar de um sonho que realmente era uma realidade. E depois disso eu fui pro hospital. E nesse hospital não tinha infraestrutura nenhuma. Era bem precária a cidade. E voltei pra minha cidade. Sim. Quando eu cheguei na minha cidade, os médicos acharam que estava tudo bem, porque ninguém fez um exame pra saber o que eu tinha de fato. E como eu quebrei meus dentes da frente, eu fui pra faculdade de odonto. E lá eles descobriram... Reconstruíram tudo ou não? Não reconstruíram meus dentes. Eles é que perceberam o meu rosto, que estava danificado por causa do meu olho.
E começaram a fazer testes e testes e testes e de repente descobriram que eu tinha fraturado toda a minha face. E eu fui e passei pela cirurgia, passei por 2 cirurgias, depois passei por mais uma cirurgia. Então foram um total de 4 cirurgias e uma plástica. E todo mundo achava que eu não queria mais voltar a ser esse rostinho de bonequinha. Mentira. Mas eu achava, ele vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. E eu falava assim, olha, se eu tiver que ficar deformada, olha, não depende de mim, depende de Deus, mas quem olhava de fato achava que eu não queria voltar a ficar com o rosto, com a face tão harmoniosa. E eu sofri muito preconceito dentro do hospital. As enfermeiras, elas não são amorosas, gente. Dizer que enfermeiro é amoroso é 1 a cada 10. Você pode escolher que é uma que tem mais humanização e as outras só fazem por dinheiro ou porque é um trabalho muito rápido de se conseguir. Ou eles tornam-se frios devido àquilo que vêem diariamente, são, digamos, são máscaras, são barreiras que eles criam, sei lá. Ou é realmente do feitio da pessoa, porque cada um tem uma desenvoltura. Tem pessoas que são mais amáveis, tem outras que são menos amáveis, mas enfim. E foi nessa hora que eu descobri, falei realmente que eu ia cuidar de pessoas, não importasse como eu ia cuidar, mas eu ia cuidar, mesmo que eu não fosse médica. E aí eu fui para a área da geriatria, aí eu fiz um curso de enfermagem, fiz uma especialização em cuidados com idosos e fiz um cuidado paliativo e fiz também para curativos, porque é uma parte que são muitas pessoas que fogem do curativo. E Tu descobriste o teu propósito dentro da tua dor. Dentro da minha dor, exatamente, a gente sofrendo aqueles traumas. E aí eu fui descobrir que eu gostava de ser terapeuta quando eu comecei a cuidar dos idosos. Eu tinha mais habilidade para ouvir e para arrumar a solução para aquele problema que estava acontecendo. E eu falava, caramba, mas quem arruma solução, geralmente, quem escuta muito é terapeuta. E aí, quando eu vim para Portugal, eu já tinha essa vontade, já tinha esse sonho, e eu fui cada vez mais trabalhando e estudando e buscando recursos e conhecimento para hoje se tornar terapeuta. E não deixo de amar os que eu já cuidei, como cuidador e como técnica de enfermagem, mas agora é com outro olhar. É com um olhar mais humano e entendendo que por detrás de toda a sua história, de toda a tua ferida, existe uma criança ali, interior, que ainda não foi curada. Isso se reverbera na vida adulta. E aí quando eu fui descobrir isso, porque através das minhas dores, das minhas vivências, das minhas experiências como pessoa. E porquê mulheres? E quais as idades do teu público? Eu gosto muito da parte dos 25 até os seus 50 anos. Porque essa idade tem 25 anos de diferença e começa com os 25 e vai até os 50. Porque aos 25 você vai se descobrindo como pessoa. É quando você fala, já sou uma mulher adulta, já estou madura, mas ainda não sei para onde vou, não sei que caminho tomar. E começa a ter relacionamentos abusivos, acabam entrando em relacionamentos tóxicos, ou elas acabam sendo narcisistas. E esse tipo de mulheres, com esse tipo de problema, vem devido à tua infância. E se você se curar mais cedo você facilita o processo. E você se desvincula da situação que você está hoje, para daqui 4, 5 anos você realmente falar assim, nossa, com os 30, hoje eu posso ser quem eu sou. Aos 50, a mulher, o que ela faz aos 50 anos? É aquela virada de chave, que você sai da sua vida de mulher adulta para mulher madura. E a mulher madura, ela acha que ela não pode ser feliz, ela acredita que ela não pode mais fazer nada. E aí eu venho desmistificar isso, que aos 50 anos você pode dar uma virada de chave sim, mesmo que seus hormônios estão todos descontrolados, tem como a gente ajudar as pessoas na fase hormonal e na fase mental. Porque os dois meio que andam juntos. Que o seu pensamento faz com que os seus hormônios desequilibram. E o que as pessoas não entendem, que na menopausa as mulheres precisam de ser ouvidas, compreendidas, que é uma fase totalmente diferente. O humor muda devido a essa questão das hormonas. E nós estamos aqui para ajudá-las nesse sentido, a recuperarem a sua identidade, a se sentirem bem, com uma autoestima mais elevada, não é? Ter amor próprio, clareza. E quando é que tu descobriste, quando é que tiveste realmente clareza
que era isso que tu querias fazer? Porque quando eu vim para Portugal, eu vim... Há 2 anos? Fazem 4 anos que eu estou aqui em Portugal. E foram nesses 4 anos de experiência, de vividas, porque eu não vim aqui à toa, né? Eu vim porque quem acredita ou não, eu já passei por diversas religiões e para mim a única coisa que eu vejo é Deus. E quando eu tive essa clareza que Deus estava na minha vida, e eu fui na igreja antes de vir pra cá, fiquei 1 ano antes de vir pra cá dentro de uma igreja, e eu tenho um carinho imenso pela minha pastora de lá. E ela chegou pra mim e falou assim: Aline, você tem uma missão, e Deus teve um propósito na nossa vida muito grande, e é de ajudar pessoas. E eu já estava fazendo faculdade de terapias naturais no Brasil, antes de vir pra cá. E eu falei, pastora, mas olha, eu tô estudando e tal. Ela falou assim: Aline, sua missão é muito maior que isso. E Deus está mostrando que você vai sair daqui. E que você tem um propósito para seguir lá na frente, dentro da onde Deus vai te mandar. E eu pensando, estou fazendo faculdade, deve ser por causa da faculdade que eu vou atravessar algum lugar, vou chegar até outras pessoas e vou crescer profissionalmente. Não sabias que era Portugal? Não sabia que era Portugal e também nem sabia para onde eu ia e que tempo ia, né? Porque às vezes o tempo de Deus é um, nosso é outro, a gente não tinha eu não tinha determinação de nada. Mas Deus fez isso aí, um movimento em 6 meses na minha vida. Deus falou assim: você vai sair da faculdade, você vai seguir o seu marido, e aonde eu colocar você é lá que você vai ajudar mulheres, pessoas que necessitam de ajuda. E quando eu cheguei aqui, de fato é a carência com as mulheres, não serem vistas, não serem reconhecidas, não serem escutadas. Aqui é muito apontamento, muito julgamento. E aí Deus falou que ia me levar para um lugar, mas eu não imaginava que era esse degrau tão alto. Porque para nós, o degrau, a gente sempre consegue ver o superficial. Mas Deus não, Ele vê além, né, da montanha. Sim. E aí quando Ele me trouxe aqui, eu vi que realmente é um lugar muito carente, é um lugar muito necessitado desse acolhimento. E as pessoas, elas não falam muito sobre nenhum determinado assunto, eles são muito fechados para receber. Refere-te aos portugueses ou mesmo os brasileiros que já estão aqui inseridos? Em todos os sentidos, em todos eles. Não tem, eu falo que não tem nação, são pessoas. Sim. Não importa, você pode do norte ao sul do mundo, de leste a oeste do mundo, aonde é ser humano há problema. E há uns mais graves, e há outros menos graves. Há lugares mais carentes, há lugares que você olha que as pessoas necessitam mais de um olhar de necessidade humana básica, que é a saúde, que é a infraestrutura, e há lugares que são emocionais. As feridas emocionais muitas vezes são explícitas. Mas quando a pessoa, por exemplo, chega ao pé de ti no supermercado e diz avança ou qualquer coisa assim, vê-se que a pessoa não sabe gerir muito bem as suas emoções, ali há uma dor. E uma dor muito grande. Pessoas feridas vão ferir, não é? Exatamente, e elas não sabem conversar, elas não sabem se explicar, elas acham que é realmente na base da brutalidade verbal que vai resolver as coisas, e não é assim. Impondo. Isso, exato. E pra mim foi muito difícil, né? Porque eu não sou assim. E eu olhava e eu achava que todo mundo era bravo aqui, que todo mundo era mal-humorado, que até os brasileiros que estavam aqui eram mal-humorados porque começou a se contagiar com eles. E eu falava assim, meu Deus, mas por que tanta amargura, por que tanto rancor? E aí foi através dessas situações, dessas pessoas que eu fui estudar a fundo a terapia e entendi que aqui em Portugal as pessoas são frias porque elas não são ouvidas. E elas não tiveram essa oportunidade de serem ouvidas de uma forma mais abrangente, de uma forma mais acolhedora. E isso não vem de agora, né? São de pessoas que passam de geração para geração e acham que está tudo bem. E às vezes não está tudo bem. Então, na tua opinião, a terapia é essencial para a saúde mental, para o bem-estar físico e emocional Muito, do indivíduo? Muito. Que dicas tu darias às nossas ouvintes hoje? Olha, se ame, se cuida, não deixe de se acolher por nada. E a autocura emocional, você não está curando só você está curando gerações que vieram antes e que vão vir depois de vocês. Que essa é a melhor fase de quando você se olha, você começa a entender quem é você de verdade, que você não é essa capa dura que você está vestindo,
que você também é um ser humano que merece ser amado e ser respeitado num total, assim, numa totalidade muito grande. Que a gente só se vê com os olhos da carne, mas dentro da gente tem um olho que é um olhar espiritual. E quando a gente começa a olhar através desse olho espiritual, a gente vê quanta coisa boa a gente pode resgatar e que transformação você pode ter na tua vida com isso. Porque quando você ama, você se transforma. E não é que você se transforma, é que nem você, a fase da borboleta, que ela não sabe que é uma borboleta enquanto ela é uma lagarta. E você só vai saber que você é uma borboleta depois que você passa pela mutação. Então, se permita ser moldada, se permita passar por essa metamorfose, porque é muito importante. O processo custa, mas vale a pena. É assim, eu vou dar 2 dicas para as ouvintes e para quem está aqui nos assistindo. A primeira é, nunca ria daquilo que te faz doer. Porque se te dói, por que você está rindo da sua dor? E a segunda coisa é, não julga para você não ser julgado, porque você não sabe a dor do outro. Você sabe a sua, mas você não sabe a do outro. Então, não faça aquilo que você não quer que façam para você. Com certeza. Estas são dicas de muito valor, não é? Preciosas. O que é que tu dirias a uma mulher que acabou de se divorciar e está naquela fase de conflito interior, de falta de identidade? O que é que tu dirias? Faça terapia ou vamos começar? Como é que tu começarias um trabalho com esta pessoa? Tentarias perceber primeiro? Bom, eu passei por um divórcio, né? Eu também sou uma pessoa que me divorciei. Naquele momento do meu divórcio, foi, ao mesmo tempo que foi libertador para mim, também foi uma dor. Né? Porque você tá dentro de um relacionamento que você às vezes não quer estar, você está por necessidades que te fizeram chegar naquele relacionamento, e quando você não consegue mais estar ali dentro, você não está se sentindo pertencendo àquele ambiente, você quer sair. Só que o desapego, deixar tudo para trás, que foi o que eu fiz, eu deixei minha casa, deixei carro, deixei cachorro, deixei tudo, e só peguei minha roupa e fui embora. E você tem que sentir o luto. É necessário você sentir o luto da sua separação. Porque um divórcio não foi uma amizade que você criou ali na esquina e daqui na outra esquina você largou. É uma vida. É 1 ano, é 2 anos, são 3 anos, ou são 30 anos de casado. É uma vida que você viveu ali com aquela pessoa. É uma história que teve ali por trás. Então é bom você respeitar, né? Respeitar o que você está passando. Só que dê prazo para a tua dor, dê prazo para o teu luto. Você tem que viver o seu luto, isso é inevitável. Só que dê prazos para essas dores terminarem. Aline, eu não consigo. A terapia te ajuda. E te ajuda muito. Porque você começa a enxergar você como um todo e ver que aquele processo que você está passando, muitas mulheres já passaram. Eu tive depressão. Eu tive depressão, fiquei 3 meses em depressão. O que me ajudou muito foi sim a terapia, e foi uma coisa que ninguém acredita, gente, mas eu vou dar uma dica. Façam aula de dança, façam uma academia, porque essas liberações de hormônio, e você vai trazendo clareza para a tua vida. Porque você movimentar e se encher de endorfina é a melhor coisa que tem na vida. E você só vai fazer isso quando você começar a movimentar o seu corpo. E aí a terapia ajuda porque ela vai te dando impulso a você olhar pra você e falar que você merece viver isso. Olha, Ariane, eu não sei por onde começar. Comece se conhecendo. Porque quando você está num relacionamento, você não se conhece mais. É verdade. Você perde a tua identidade, você perde quem você é. E não é porque você quis, é porque você viveu pro outro. As pessoas adaptam-se ao outro. E acaba vivendo a vida do outro. Isso mesmo. E perde essa identidade. Então autoconhecimento. Na terapia a gente aprende e ensina a se autoconhecer de novo, a se valorizar de novo, a se olhar como um todo de novo. E daí você vai começar a criar novos caminhos, novos rumos. Porque imagina, hoje você está dentro de um gramado que você não enxerga nada. Você é uma formiguinha no meio de um gramado. Você não sabe se é um gramado grande ou pequeno, ou se para onde você vai tem barreiras ou não. O que a terapia faz? Ela pega a formiguinha, mostra
ela levanta, ela mostra o tamanho do gramado, aonde ela está andando. E é assim a gente faz com as nossas clientes. Quem vem com a gente tem que ser atendida, a gente fala, olha, você está aqui dentro desse gramado, mas você já viu o tamanho do seu gramado? Não. Você já viu onde você está pisando? Não. Você viu qual é o seu obstáculo? Não. Então vamos lá. Vamos dar nome a tudo que você está vendo. Vamos dar sentido para tudo que você está vendo. E aí sim, você vai olhar para você e vai começar a se permitir viver. E olha, gente, a vida é uma só. Ela passa rápido. Você chega aqui com até um ano de vida, né? Porque do seu 0 aos seus 12 meses, você tá ali só se descobrindo. E depois de um ano, que é a primeira fase da primeira infância, que é a melhor que nós temos para viver, mas são as que mais nos deixam cicatrizes, dependendo da situação que você vive. E você só tem exatamente até 80 anos para você viver. E 80 anos passa muito rápido. 80 anos é muito tempo. É muito tempo quando a gente está falando porque a gente é novo. Mas 80 anos passa como um sopro. Porque para Deus, um ano é um dia. Mas para nós, gente, um ano é uma eternidade. E aí você só sabe que você tem dos seus 1 ano de idade até os seus 90, 80 para viver. Então viva eles bem vividos e bem aproveitados, porque a gente não sabe o que a gente pode deixar de valor para as outras pessoas. E se a gente se descobrir, se conhecer, a gente deixa valores. A gente deixa para as pessoas, a gente cria tem uma palavra que eu acho muito interessante, é que você vai deixar de lição de vida para o outro. É a tua identidade. O teu legado, não é também? É o teu legado, mas aquela missão. Alguém um dia vai olhar e falar assim, nossa, olha, a pessoa que morreu, ela deixou aquela lição ali, ó. E foi uma frase, foi um jeito, foi um gesto, foi uma comida que ela fez e marcou pro resto da vida a vida de outras pessoas. É você ser lembrada por um detalhe que você fez. Então, se você tem um legado, faça. Se você tem vontade, faça. Não deixe de fazer. E a Ariane quer ser lembrada como? A Ariane quer ser lembrada como uma pessoa que sempre quis o bem do outro. E eu sempre tive um amor pelas pessoas. Então eu quero ser lembrada com o amor e com o carinho que eu tenho para dar para as pessoas. E isso é inevitável. Muito bem. Ariane, tens aí algum testemunho que te recordes que tenha sido interessante, prazeroso trabalhar com essa pessoa e que tenha tido resultados? É um caminho demorado, não é um caminho rápido e nem fácil, né? E as pessoas ultimamente, o que elas estão fazendo? Elas estão quando elas veem que elas estão melhor, elas já se dão alta da terapia. Esse é o grande erro das pessoas, se dar alta por conta. Porque o perigo é, quando você acha que você está bem, você vai lá e comete o mesmo erro, e aí você volta para a terapia de novo. Então, o que eu peço para as pessoas? Quando você vai fazer uma terapia, faça, mas faça por completa. Não pare no meio do caminho, porque as feridas ainda elas continuam quando elas não são tratadas de forma adequada. E leva tempo, não é numa sessão, 2, 3. Há pessoas que julgam, com a terceira sessão já estou ótima. Não está. Isso leva um tempo. E as pacientes que eu peguei, o que elas fazem? Elas sentem que elas estão bem, que elas começam a entender que elas estão já prontas para viver como uma borboleta e vão voando. Só que muitas elas voltam e me procuram de novo. Ariane, olha, deu certo nisso, mas agora eu tô precisando de tal coisa. Eu falei, tá vendo? Vocês deram alta. E aí elas resolveram o problema, só que apareceu o segundo, o terceiro e o quarto. E elas vêm conforme as etapas que elas estão vivendo. Isso não é bom. Isso não é bom. Nem pra elas e nem pra nós. Porque a gente vai ter que começar lá de novo, do início. Sim. E falar pra elas, olha, você fez isso, tá certo. Mas daqui pra frente, como que você vai agir? E você tem que começar a se amar. Aí teve uma que falou assim, que eu achei muito lindo ela falar. Ariane, eu fiz com você várias terapias. Ela fez várias terapias, ela não é daqui, ela é do Brasil. E ela falou assim, Ariane, eu paguei pra terapeuta X, pra terapeuta Y, fiz mentoria com fulana, com ciclana. Ela falou assim, só que nenhuma delas chegou no ponto que você chegou. Eu falei, como não? Você fez terapia? Fiz.
Só que nenhuma delas falaram pra mim que o que eu tinha pra fazer, a minha dor, era a minha insegurança e a minha não validação. E quando ela chegou nesse ponto e ela conseguiu enxergar isso, eu senti que naquele momento eu fiz a diferença na vida dela. E ela disse: Ariane, nunca ninguém fez isso o que você faz. Eu falei: por quê? Porque você se permitiu eu chegar onde eu cheguei e te mostrar a dor e te mostrar onde você tem que continuar trabalhando. Há pessoas que estão mais abertas também para isso. Mais receptivas. Né? Sim. Nada a ver. Mas teve um outro caso também, esse foi aqui em Portugal, que eu também não vou esquecer, que foi uma moça que eu tive o prazer de ter como paciente, que ela chegou pra mim e falou assim: você salvou a minha vida. Uau. E eu falei: como que eu pude salvar a tua vida? Ela falou assim: quando você me abraçou. A terapia não é só o distanciamento de um ouvinte, é você acolher, e acolher com a escuta certa, é você permitir que a pessoa se abra, e quando ela se abre, você vê a necessidade dela. E às vezes a necessidade de uma paciente não é só ser escutada, mas é ser abraçada, é se sentir no colo de uma mãe. Não que eu vou ser mãe das meninas, não é isso, mas é aquele afeto de mãe que você não teve quando você precisou, e no momento que você mais precisava, você foi julgada e não acolhida. E na terapia a gente não julga, Claro. a gente acolhe, é uma escuta sem julgamento. E naquele momento ela disse: Aline, você me abraçou e o teu abraço me curou. E esse foi um dos momentos que eu chorei quando ninguém viu. Que é você salvar a vida de alguém através de um abraço. Eu acredito que sim. Qual é o teu maior desejo para aquelas mulheres que estão contigo neste processo e as que ainda vão ser ajudadas por ti? O meu maior desejo é que elas se olhem e olhem para elas e se permita ver a mulher incríveis que elas são. Porque cada uma é única, cada uma é insubstituível e inesquecível. Só que basta se dar a oportunidade de ter esse momento de autoconhecimento, porque assim elas vão chegar em lugares incríveis e elas vão atingir o pódio da vida delas, e elas vão poder contar a própria história através da sua própria boca, sem que elas morram antes disso acontecer. É verdade. Os sonhos têm que ser realizados ainda enquanto estamos cá. Exato. Ariane, onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais? Sim, eu por enquanto tenho só no online, né? Eu tenho o meu Instagram, que depois eu deixo na descrição do vídeo. E pelo meu telefone do WhatsApp também podem me contactar, que eu estou à disposição e aberta para receber cada uma de vocês com muito amor e carinho. E acolhimento. E acolhimento, que é o que as pessoas precisam nos dias de hoje. Muito, elas não conseguem olhar para elas, né? Elas acham que vão sempre ser julgadas e sempre ser apontadas e sempre ser ameaçadas. E, gente, não é assim que a gente vive. Dirias que a culpa é uma das grandes dores que nós, como terapeutas, carregamos. Carregamos dos outros, digamos Sim. assim, ajudar aquela pessoa a se livrar da culpa. Sim, é o maior desafio. Porque a culpa é o que te faz a cometer os seus erros. É a tua culpa. Porque você não está cometendo um erro, mas na tua cabeça já está sendo culpado de algo que nem aconteceu. Você está se culpando por um erro que nem cometeu. Você está se culpando porque você um dia tropeçou numa pedra e, porque a culpa foi minha. Porque o teu filho caiu, relou o joelho. A culpa foi minha. Porque eu não fiz o jantar hoje no horário certo. A culpa foi minha. Eu não estava ali às 11h30 porque eu me atrasei por causa do trânsito. Eu vou me culpar por isso. Não se puna. Não se culpe, porque a autopunição é autoflagelagem, você está se flagelando o tempo todo. E Jesus veio para tirar esse peso, né? E Jesus disse: vinde a mim os que estáis carregados, cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, a frase de Jesus é tão simples e ela é tão explícita
que a gente só consegue se culpar sem deixar em algum lugar aquela culpa. E aí, quando Jesus disse, vinde a mim, é o que a gente está fazendo aqui como terapeuta, vem até nós. Que a gente vai te ajudar a te descarregar. Nós temos essa luz. A gente tem essa luz e essa missão. Então, não precisa se sentir sozinha, porque a gente está aqui para acolher, para outra não se sentir só. E ainda quero, um dos meus maiores desejos e sonhos é fazer um evento para todas as mulheres, dos 25 aos 50, até um pouco mais não há problema, mas que se sintam necessidade de serem ouvidas. Porque quando você estiver nesse lugar, você vai poder subir lá no palco e contar a tua história. Sem ser julgado, sem ser apontado. E é nesse momento que você vai sentir aquele amor e aquela fervura dentro do seu corpo de se liberar e de se libertar. Porque você vai liberar tudo aquilo que está preso e você vai libertar da toda a sua culpa. E aí você vai falar, por que eu não fiz isso antes? E eu sou livre. Né? E exatamente. As pessoas prendem-se muito ao perfeccionismo. Né? Aqueles traumas que estão no passado e então deixam de fazer já com medo de errar. É um erro. É um erro. Eu procrastinei por muito tempo. Porque eu achava que para ser terapeuta eu tinha que estar ali 50 horas estudando por dia, né? O dia só tem 24 horas, eu achava que eu tinha que ter 50 horas ali estudando. Eu achava que eu tinha que ser a pessoa mais perfeita para conseguir ser terapeuta. E sem saber das qualidades que eu tinha já como um dom, como um propósito, como uma missão de vida. Sim, sim. Dizem que propósito e missão são coisas distintas. Eu discordo. O propósito e a tua missão, elas estão alinhadas, elas estão juntas. E quando você vem com 6 anos de idade e você não sabe o que é isso, e você já vem com esse dom, e você vai deixando por crenças limitantes esse dom passar, e aí você só vai poder voltar nele quando você sentiu aquelas dores, aí você fala, realmente esse é o meu propósito. Então, através da minha dor, eu falei, realmente o meu chamado é esse. E aí é nesse momento que você passa a sua dor que você descobre, às vezes, o teu chamado. Mesmo que você já sabe lá na tua infância. Mas por crenças você só vai dar ouvidos quando você passa pelas dores da vida. Claro que sim. Ariane, muito obrigada pela tua autenticidade, pelo teu valor, a tua entrega aqui. E eu acredito que as pessoas vão começar a olhar mais para dentro de si e ver que precisam transformar-se nessa borboleta maravilhosa. E só assim é que vão conseguir mudar o que os rodeia, mudar o mundo à sua volta, não é? Exato. E estamos aqui para isso, não é, Ariane? Pois. E eu gostaria muito, se fosse uma coisa que eu pudesse pedir hoje pela humanidade, é mais amor. Nem é pela paz. Porque se você tem amor, você tem paz. E se você tem paz, você tem tudo. Uau! Fica aqui este statement. E muito obrigada por estares aqui connosco. Agradeço. E um bem-aja a todos. Obrigada. Ai, eu amei.